O Homem do Céu, capítulo 8. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Mesmo em dores que levem à morte, se constante não voltes atrás. Sou grato a Deus por sua graça e seu chamado. Ele tem imenso poder para dar aos que creem nele. Apesar da perseguição terrível que graçava por toda a China, eu e Deling nos preparamos para viajar para o norte. Cantávamos junto uma canção baseada na declaração corajosa do apóstolo Paulo em Atos, capítulo 20, versos 22 a 24. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Continuamos a nos reunir com os crentes, encorajando-os a buscar a direção do Senhor. Durante uma reunião de oração, um servo do Senhor subitamente entregou uma profecia para nós. Na hora em que você e sua esposa forem para o norte, enfrentarão um grande perigo. Mas não importa o que vai acontecer, Deus estará com vocês. Na manhã seguinte, antes de o sol nascer, eu e Deling pegamos o ônibus para a comarca de Yueyang, no norte. Vimos os cartazes com minha fotografia em muitos pontos de ônibus. Informavam meu nome e anunciavam que eu era um criminoso perigoso, um contra-revolucionário. Afirmaram que eu era líder de uma organização antigovernista que incitava o povo contra a política religiosa do Estado. Chegamos a uma cidade e descemos do ônibus para pegar outro. Eu estava de óculos escuros para esconder os olhos. Muitos na estação haviam visto minha fotografia e ouvimos os comentários. Um homem disse: "O governo vai dar uma grande recompensa para quem ajudar a capturar esse fugitivo." Por dentro, regozijávamos por saber que o Senhor era nosso refúgio. Sentíamos-nos muito honrados em ser criminosos procurados por estarmos lado a lado trabalhando por Jesus. É uma grande honra ser humilhado por amor ao nome dele. Os crentes de Renan eram completamente diferentes dos de Hubei. Estavam dispostos a arriscar a vida por nós e receberam os criminosos em suas casas. Quanto mais tensa a situação, mais desejavam mostrar amor e respeito ao servo de Deus. Seguimos nossa jornada, prepararam uma reunião em uma determinada vila. O Espírito Santo nos levou a cantar um poderoso hino intitulado Mártires pelo Senhor. Desde o nascimento da igreja no dia de Pentecostes, os seguidores do Senhor se dispuseram a se sacrificar. Dezenas de milhares morreram para o Evangelho prosperar e assim conquistaram a coroa da vida. Se mártir pelo Senhor, se mártir pelo Senhor. Estou pronto a morrer em glória pelo Senhor. Os apóstolos que amaram o Senhor até o fim, de boa vontade o seguiram no caminho do sofrimento. João foi exilado na solitária ilha de Pátimos. Estevão apedrejado até a morte pela multidão irada. Mateus morreu apunhalado por uma multidão na Pérsia. Marcos, quando 2 cavalos separaram suas pernas. O Dr. Lucas foi enforcado com crueldade. Pedro, Filipe e Simão crucificados. Bartolomeu foi esfolado vivo pelos pagãos. Tomé morreu na Índia, despedaçado por 5 cavalos. O apóstolo Tiago foi decapitado pelo rei Herodes. Tiago pequeno, cortado ao meio por uma serra afiada. Tiago, irmão do Senhor, foi apedrejado. Judas amarrado a um poste e atravessado por setas. Matias foi decapitado em Jerusalém. Paulo, mártir sob o poder de Nero. Estou pronto a tomar a cruz e prosseguir. Segui os apóstolos no caminho do sacrifício. Que dezenas de milhares de almas preciosas sejam salvas. Estou pronto a deixar tudo e ser mártir pelo Senhor. Terminamos de cantar e o lugar foi abalado. Houve muito pranto. Levantei-me para falar sobre o sofrimento do Senhor. O Espírito Santo caiu sobre nós e passamos a interceder com fervor por nossa nação. Dedicamos-nos mais uma vez à luta do Senhor. A reunião acabou. Todos foram dormir, mas irmão humilde e fiel, ajoelhou-se no pátio e continuou orando por nossa nação. O Espírito Santo disse a ele com toda clareza: "Daqui a 3 dias alguns de vocês serão presos e espancados por minha causa. Alguns morrerão." Ele me contou isso e senti que o Senhor estava falando comigo. Sussurrei uma oração: "Ó Pai, estou pronto a sofrer por causa do teu nome."
Orei com minha esposa e sentimos que ela precisava voltar para casa a fim de consolar as famílias de muitos companheiros de ministério que estavam presos. Despedi-me dela e os crentes a acompanharam até a estação de ônibus. Nevou ininterruptamente durante os 3 dias da reunião. As casas mais antigas ruíram com o peso da neve no telhado. Um lençol branco de gelo e neve cobriu a vila, mas na reunião todos queimavam com o fogo de Deus. O trabalho foi encerrado à meia-noite do terceiro dia 17 de dezembro de 1983. Os donos da casa aqueceram água para lavar os pés dos participantes. Lavei os pés dos meus colaboradores com lágrimas. Eles insistiram comigo para eu me assentar. Tiraram minhas meias e lavaram meus pés com lágrimas, antes de recolocar meus sapatos com a maior gentileza. Nossa reunião aconteceu em um lugar chamado a Vila do Amor. Como esse nome se mostrou verdadeiro. Nós nos separamos, pois cada um iria descansar em diferentes casas de crentes. Antes de sairmos, o irmão Zhang pegou seu grande cachecol e o deu para mim. Quando deixamos o local da reunião, cerca de 10 homens com lanternas nos confrontaram nos arredores da vila. Gritaram: "Quem são vocês? O que estão fazendo aqui?" Nossos colaboradores, percebendo que havia algo errado, deram meia volta e fugiram. Também tentei escapar, mas não consegui. Um homem com um cacetete elétrico correu em minha direção e me deu um choque de centenas de volts. Imediatamente fui jogado para trás e caí na neve. Uma dor horrível percorreu todo o meu corpo. Eles me chutaram com as botas de ponta de metal e me deram coronhadas. Mas 4 irmãos também foram presos. Naquela hora, ouvi uma voz bondosa que vinha do alto dizer apenas 2 palavras: "Eu sei." Entendi que a voz conhecida era do meu Senhor Jesus, que muitos anos antes dissera aos crentes perseguidos de Esmirna: "Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse 2, versos 9 e 10. Meu Senhor sabia o que eu estava enfrentando e tudo o que teria de suportar. Senti-me tremendamente encorajado. A profecia do irmão Zhang voltou à minha mente e toda a dor me deixou. Um dos oficiais indagou: "Qual é o seu nome? De onde você vem? Quantas pessoas trabalham com você? Onde estão elas? Fale agora, diga a verdade." Inclinou-se para a frente e falou em tom ainda mais ameaçador: "Diga a verdade. Se você mentir, vou esfolar você vivo." De repente, fiquei tenso. Lembrei-me de que ainda havia muitos irmãos e irmãs no local da reunião e que eles corriam risco. Só havia um pensamento em minha mente: avisá-los do perigo que estava por perto. Imediatamente, o Espírito Santo me fez lembrar da história do rei Davi em que ele fingiu insanidade diante de Abimeleque. Gritei em voz bem alta: "Sou um homem do céu, moro na vila do Evangelho. As pessoas me chamam de Estrela da Manhã. O nome do meu pai é Bênção Abundante. Minha mãe se chama Fé, Esperança, Amor." Os policiais me chutaram com violência e me agarraram, me puseram em pé e gritaram: "Que maluquice é essa que você está gritando? Perguntamos onde você mora e quem são seus companheiros." Nesse momento, eu estava virado para o leste. Dei-lhes uma resposta: "Eles estão naquela vila lá." Depois voltei a gritar: "Fui capturado pela polícia de segurança." Sacudiram-me e mandaram que eu os levasse aonde estavam meus amigos. "Mostre onde eles estão. Se você estiver mentindo, vamos esfolar você vivo." Ameaçaram de cara fechada. Fui andando adiante deles, gritando bem alto: "Fui preso pela polícia de segurança. Não sei onde foram as reuniões, porque sou um homem do céu. Não sou deste mundo." Gritava cada vez mais alto, desejando que meus amigos ouvissem e conseguissem fugir antes de serem presos. Decidi em diante, sem que eu tivesse a menor intenção, os crentes da China me deram o apelido de Homem do Céu. Como se pode ver, não pedi para ser chamado assim, pois não passo de um frágil vaso humano. Entretanto, recebi este apelido. Em vez de fugir com minha gritaria, os irmãos e irmãs saíram para ver o que estava acontecendo. Achavam-se mais preocupados comigo
do que com a própria segurança. Fui à frente dos oficiais pela neve rumo à vila que ficava a leste. Eles me agarraram e exigiram: rápido! Morte em que casa? Levem-nos até lá. Fingi estar confuso e gritei: não é esta a vila, estou enganado. Meus amigos estão em outro lugar. Jogaram-me no chão, me chutaram e bateram em mim. Usaram de novo o cacetete para me dar choques. Sei que teria morrido se o senhor não tivesse me protegido. Os irmãos nos seguiram de longe, em silêncio. Viram o castigo que me infligiam. Ficaram aflitos e começaram a orar. Os oficiais notaram a presença deles. Eu não queria que eles corressem risco, então gritei de novo: sou um homem do céu. Não sei onde foi a reunião. Não conheço nenhuma dessas pessoas que estão nos seguindo. O homem do céu nunca será Judas. Conheço apenas o Senhor do céu. Os irmãos perceberam que eu os estava avisando do perigo. Deram meia volta e fugiram. Os policiais ficaram furiosos ao ver que eu os enganara. Eu e outros 4 que haviam sido presos junto comigo fomos empurrados e colocados na carroceria de um trator. Seríamos levados assim até a cidade de Uyang. Fomos todos amarrados em uma só corda, como o gado que vai para o matadouro. Em pé ali, cantei bem alto: primeiro vem o sangue, depois o óleo da unção. Primeiro temos de ser limpos, depois recebemos a bênção do Senhor. Primeiro passamos pelo Calvário, depois virá o Pentecostes. Cruz, cruz, para sempre minha glória. O sangue dele apagou os meus pecados, só pelo sangue de Jesus. Colocaram-nos em uma cela dentro do posto policial. A temperatura estava muito abaixo de zero. Não havia nenhum tipo de aquecimento e os oficiais haviam tirado meu casaco e o jogado na neve. Tremíamos e nossas pernas e braços foram ficando roxos. Quase perdemos a consciência. As algemas geladas cortavam como faca nossos pulsos inchados. Usei as algemas para bater na porta e nas janelas de ferro. Olhei em volta e vi uma caixa de madeira quebrada em um canto da cela. Dentro dela havia um velho tambor. Bati nele com as algemas, fazendo muito barulho. Com toda a força dos meus pulmões, cantei o Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Quanto mais eu cantava, mais me enchia de alegria. Levantei-me e louvei o Senhor. Pouco a pouco voltei a sentir minhas mãos e pés e parei de sentir frio. Os 4 irmãos se ajoelharam e oraram com fervor pela China. O vento cortante assobiava fortemente do lado de fora, mas dentro da cela ouviam-se gemidos de intercessão. O barulho do tambor e da cantoria irritou profundamente os guardas, mas eles não quiseram deixar a cama quentinha para me fazer parar. Durante toda a noite, nós 5 encorajamos e fortalecemos uns aos outros. Aprendemos exatamente como Sadraque, Mesaque e Abdenego, que a liberdade onde o Espírito do Senhor está, seja em uma cela congelada ou em uma fornalha de fogo. Aleluia! Na manhã seguinte, os guardas abriram a porta da cela e nos levaram para o pátio. O chão estava coberto por uma camada grossa de neve. Tiraram as algemas dos outros 4 e lhes disseram: vocês vão limpar a neve do pátio. Mas esse homem do céu, maluco, vai ficar algemado. Na noite passada, ele fez muito tumulto e nos acordou cantando e batendo no tambor. O chefe deles balançou o cacetete elétrico na frente de meu rosto e disse: agora quem vai ficar acordado é você. Mandou que eu me ajoelhasse na frente dele, ao que eu protestei com veemência: não vou me ajoelhar na sua frente, só me ajoelho diante do meu Deus. Em tom arrogante ele declarou: eu sou seu Senhor, sou seu Deus. Se você se ajoelhar, eu posso libertar você agora mesmo. Irado, respondi a ele: em nome de Jesus, você não é meu Deus, não passa de um funcionário deste mundo. Meu Senhor está no céu, sou um homem do céu. Ele ligou o cacetete e rosnou: se você é um homem do céu, não vai ter medo deste cacetete elétrico. Vamos, pegue-o com as mãos. Vários guardas agarraram meus braços e me obrigaram a estender as mãos.
Em um instante fui atingido por centenas de volts de corrente elétrica que pareciam picadas de escorpião ou milhares de setas atravessando meu coração. Sentindo que estava prestes a morrer, clamei: Senhor, tem misericórdia de mim. Imediatamente o cacetete parou de funcionar. Ninguém conseguia mais ligá-lo. Abri os olhos e encarei o guarda, que ousava dizer que era Deus. Ele estava apavorado. Apesar do frio, achava-se coberto de suor. Virou-se e fugiu o mais rápido que pôde. Os 4 irmãos haviam testemunhado o fato e, ao ver os policiais colocarem minha mão no cacetete, oraram a Deus, pedindo que ele tivesse misericórdia de mim. Na manhã seguinte, fomos enfiados numa van e levados para a prisão de Yueyang. Eu sabia que havia muitos cristãos dentro daqueles muros. Na tentativa de encorajá-los, fui gritando desde que eu entrei no pátio até chegar à cela: Um homem do céu foi preso. Não sou como Judas, nunca trairei meu Senhor. Chegamos a uma cela e o guarda me deixou lá com o irmão Zen e outros 10 homens. Minutos depois, ouvi que o portão da cadeia voltava a se abrir, mas alguns crentes entraram. O guarda, na entrada, perguntou a um deles: Você é um homem do céu ou da terra? Ele respondeu: Não sei do que você está falando. Os guardas queriam descobrir quais dos cristãos que haviam acabado de prender era como o homem do céu. Por fim, o irmão declarou: Sou da terra, não sou do céu. O guarda disse a ele: Já que você é da terra, vai passar a noite na cela de um homem do céu. Quando ele entrou, eu me encontrava ajoelhado, orando. Fitei-o com muita seriedade. Meu espírito estava irado porque ele havia negado ser crente para facilitar as coisas. Com grande fervor, gritei: Você tem de dizer não, 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 não ao diabo. Levantei-me e continuei a gritar: Tem de dizer não, não, não ao diabo. Ele ficou olhando para mim e usei meu indicador direito para escrever a palavra não na parede. Pressionei o dedo com tanta força no cimento áspero que ele ficou dormente e começou a sangrar. Com o sangue escrevi: Não, 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 não tenha medo. Não confie nos homens, confie apenas em Jesus. Ao ver as palavras escritas com meu sangue, o irmão foi tomado de grande vergonha e convicção do pecado de abrir mão do seu testemunho. Curvou a cabeça e derramou lágrimas de arrependimento. Depois de ser solto, tornou-se líder de uma igreja em sua cidade. Senhoras cristãs que moravam por perto souberam que estávamos presos. De noite, atravessaram a neve com dificuldade para trazer para nós os melhores cobertores e casacos que possuíam. Uma das mais velhas cruzou a neve de muletas. Era grande assim o amor delas pela família de Deus. Chegaram à prisão e disseram aos guardas que haviam levado aqueles presentes para as pessoas do céu. Eles perguntaram: Para quem? Elas responderam: Para as pessoas do céu. Como estava na cela mais próxima ao escritório da prisão, ouvi toda a conversa. Meu coração se encheu de gratidão pelo amor delas. Gritei para elas ouvirem minha voz: Sou um homem do céu. Na manhã seguinte, os guardas trocaram os presentes. Ficaram com as roupas e o cobertor bom e jogaram dentro da cela um cobertor esfarrapado. Um deles roubou também uma das botas novas que elas haviam levado. O cobertor que recebi era um trapo velho, mas o amor daquelas irmãs me conferiu muita fé e coragem. Havia dezenas de cristãos nessa cadeia e todos enfrentaram surras e torturas horríveis por amor a Deus. O Senhor nos concedeu paciência e sabedoria para lidar com os perseguidores. As autoridades da prisão gostavam de instigar os prisioneiros mais violentos a espancar os demais. Ofereciam redução de sentença e os subornavam com promessas de refeições melhores se concordassem em fazer o trabalho sujo para eles. Nossa refeição consistia em uma pequena tigela com rabanete e purê de batata doce mofado. Uma vez por semana recebíamos um mantou, pequeno pão cozido com vapor. Os prisioneiros viviam com fome, de modo que a chegada do pão era uma grande ocasião. Uma noite, após receber meu precioso mantou, ajoelhei-me, fechei os olhos e agradeci ao Senhor, segurando-o com as mãos levantadas. Estava ainda de olhos fechados quando um dos prisioneiros pegou meu pão. Um guarda o viu roubar meu mantou e o esconder no bolso da camisa. Eles o espancaram sem piedade e mandaram os outros prisioneiros também baterem nele. Depois o forçaram a ajoelhar-se dentro do mictório e lambuzaram a cabeça dele com dejetos humanos. Como bárbaros irracionais, seguraram a cabeça dele dentro do mictório até ele quase se afogar.
Senti-me muito culpado, chorei alto, sem conseguir me controlar, diante do que aconteceu com meu colega de cela. Clamei ao Senhor: ó Deus, tem misericórdia de mim, por favor, perdoa-me. Na manhã seguinte, os guardas me tiraram da cela e praticaram artes marciais em meu corpo. Chutaram-me, me prenderam no chão e mandaram que vários outros prisioneiros pisassem em meu peito e nas partes íntimas. O sangue jorrava da minha boca. Fiquei tonto, sentia muita dor. Tive certeza de que ia morrer. Até esse dia, eu e o irmão Zen, embora estivéssemos na mesma cela, fingíamos não nos conhecer. Os guardas ficariam furiosos se soubessem que dois cristãos estavam juntos, encorajando um ao outro. Mas ao ver o que aconteceu no pátio, Zen correu para mim, abraçou-me e chorou. Homem do céu, meu querido irmão. Usou as mangas da camisa para limpar o sangue do meu nariz e da minha boca. O irmão Zen foi para mim como um anjo. Sempre me encorajava com versículos que me davam esperança. Os outros prisioneiros e os guardas sentiam que ele era bondoso e caridoso e gostavam dele. Poucos dias depois, o DSP mandou uma viatura para levá-lo de volta à cidade dele, para o julgamento. Eles gritaram: Zen, prepare-se, está na hora de ir embora. Ele não queria me deixar. Choramos e nos ajoelhamos juntos para orar. Vá em paz, disse eu. Esse homem de Deus foi afastado da nossa prisão e da nossa vida. Ele havia partido, mas o ensinamento dele permaneceu. Alguns prisioneiros começaram a comentar entre si: precisamos acreditar em Jesus. Como resultado, deixaram de me tratar com crueldade. Um dos mais jovens era incrédulo, apesar de a mãe dele ser crente. Ficou alguns dias na minha cela e descobriu que eu não era louco, mas os guardas haviam falado, e ele contou aos outros prisioneiros. E um não é louco, é um homem que está pagando um alto preço por sua fé em Deus. Movido por amor e compaixão, tirou seu casaco e me deu. No dia seguinte, foi libertado da cela para trabalhar na cozinha. Um pouco mais adiante, recebeu autorização para ir para casa e tornou-se discípulo de Jesus Cristo, comprometido com o Senhor. Naquele dia na prisão, fui interrogado muitas vezes. Eles viram que haviam capturado um peixe grande, mas não conseguiam descobrir minha verdadeira identidade. Usaram todas as técnicas conhecidas para saber de onde eu era, para pegar meus companheiros. Recusei-me a responder às perguntas, e com isso frustrei todos os planos deles. Jamais delataria os irmãos e irmãs da minha igreja. Como eu não revelava minha identidade às autoridades da comarca de Uyang, enviaram cartas a todas as outras comarcas de Henan, pedindo que alguém fosse até lá para tentar me identificar. Vários oficiais do DSP de outras comarcas foram e partiram decepcionados por eu não ser quem eles estavam procurando. Os guardas telefonaram para toda a província tentando descobrir quem eu era. Finalmente, mais de 5 semanas depois que eu fora preso, me identificaram. No dia 25 de janeiro de 1984, por volta das 8h30 da manhã, chegaram os oficiais do DSP da comarca de Nanyang. Reconheceram-me imediatamente. Isso os deixou exultantes. Eles me falaram: você conseguiu enganar a polícia daqui, fingindo ser maluco, mas não vai nos enganar. Mesmo desfigurado, nós ainda o reconheceríamos. Fugiu muitas vezes e nos fez parecer estúpidos, mas não vai escapar agora. Esbofetearam-me e algemaram minhas mãos atrás das costas. Disseram: vamos, você vai voltar para Nanyang e vamos tratar de você quando chegarmos lá. Agradeceram aos funcionários do DSP por terem cuidado de mim e me jogaram na parte de trás da viatura. Prenderam a algema em uma barra de ferro no teto da van. Fecharam a porta e me bateram usando os punhos e os cacetetes, deixando-me muito ferido. Percorremos estradas esburacadas o dia todo. Com os solavancos, as algemas fizeram cortes tão fundos em meus pulsos que o sangue espirrou para todo lado, manchando as laterais da van. Até os ossos dos meus pulsos ficaram expostos. A agonia era tanta que eu mal conseguia respirar. Estava prestes a perder a consciência por causa da dor e da perda de sangue. Clamei ao Senhor: Jesus, não suporto mais. Por que permites que eu seja torturado assim? Por favor, receba meu espírito agora. Ao ouvir minha oração, os guardas que viajavam na traseira da van ligaram o cacetete elétrico e me deram choques. A dor foi demais para mim.
Senti que meu coração e meu cérebro iriam literalmente explodir. Voltei a clamar ao Senhor: ó Deus, tem misericórdia de mim, por favor, receba meu espírito agora. A palavra do Senhor veio com toda a clareza. A razão de você sofrer é para que participe do meu sofrimento. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Meu coração orgulhoso pensava que eu era importante para a igreja, que as pessoas precisavam da minha liderança. Ali entendi claramente que Ele é Deus e que eu não passo de um homem insignificante. Percebi que Ele não precisa de mim para nada e que, se algum dia decidisse me usar de novo, isso seria para mim nada mais do que um grande privilégio. O medo e a dor desapareceram subitamente. Por fim, a van alcançou as ruas de Nanyang, minha cidade. A velocidade diminuiu. Vi pelas janelas cartazes dos dois lados da rua anunciando: alegre-se e cumprimente o Departamento de Segurança Pública. E o cristão contra-revolucionário que veste suas atividades criminosas com a capa da religião, foi capturado. A prisão do contra-revolucionário 1 é uma grande notícia para o povo de Nanyang. Abaixo o reacionário 1 e seus companheiros. Seja firme e rejeite as reuniões cristãs ilegais lideradas por Yun. Os guardas ligaram a sirene para se gabar da grande vitória que foi a minha prisão. A notícia se espalhou rapidamente e as pessoas corriam até a van para me ver. No entanto, eu não sentia mais medo. O Senhor já falara comigo: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres expostos à prova. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10.